O Fabrício Knights, que já está de volta aqui ao estúdio do Jornal da Manhã, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos pode anunciar hoje a inelegibilidade de Donald Trump para as eleições dos Estados Unidos. Decisão que pode sair a qualquer momento. Agora há pouquinho a gente estava mostrando o resultado das prévias em Washington, antecipando um pouquinho do que vai ser a super terça amanhã. Você falava da vantagem larga que ele tem, embora perdendo um pouquinho de força, mas ainda vantagem muito larga em relação à adversária. Agora, hoje, essa decisão pode complicar o caminho dele num outro sentido, né? Pode mudar tudo, Rafael. Sim. O maior cabo eleitoral da Nikki Haley nesse momento pode ser a Suprema Corte dos Estados Unidos. A decisão deve ser emitida até às 10 da manhã no horário local lá da costa leste dos Estados Unidos, ou seja, meio-dia aqui no Brasil. É claro que a gente vai ficar aguardando e vai trazer atualização assim que tiver. O que está sendo julgado aqui? Aquela decisão da Suprema Corte do Colorado, que inclusive participa amanhã da super terça, alegando que, segundo uma cláusula da Constituição, a 14ª emenda da Constituição, Donald Trump não poderia participar das eleições e ocupar um cargo público por ter participado de uma insurreição ou rebelião. Essa é uma emenda antiga que foi criada há mais de 100 anos para evitar que pessoas que participaram da Guerra Civil dos Estados Unidos, vindas do Sul, conseguissem ocupar cargos públicos novamente. E é isso que está sendo argumentado pela Suprema Corte do Colorado. A defesa de Donald Trump recorreu. A princípio, houve uma liberação lá no Colorado a favor de Donald Trump, mas depois uma outra juíza voltou a discutir o assunto e disse o seguinte, que a legislação não é muito clara e por isso esse caso foi parar na Suprema Corte. A expectativa, principalmente depois que os argumentos da defesa e da acusação foram feitos lá na Suprema Corte, é de que os juízes acabem decidindo a favor de Donald Trump. Essa é a expectativa, de que ele será liberado, sim, a participar das eleições nos Estados Unidos. Mas, é claro, o resultado ainda é incerto. Pode ser que ele tenha um revés que seria o grande revés que o tiraria das eleições. Qual que é a discussão aqui? Primeiro de tudo, saber se a legislação, ela de fato proíbe um presidente de ocupar o cargo. Porque, segundo a defesa de Donald Trump, o texto não deixa isso explícito. Fala em cargos públicos, mas não menciona necessariamente a palavra presidente, o que poderia, de certa forma, abrir uma exceção para Trump. A defesa também alega o seguinte, que Trump fez um discurso, mas que no dia do 6 de janeiro, lembrando daquela invasão no Capitólio lá em 2021, mas que esse discurso dele, que acabou resultando naquela invasão ao Capitólio, é protegido pela liberdade de expressão, liberdade de discurso, e que ele, de forma prática, não participou daquilo que é conhecido como insurreição, daquilo que foi julgado como insurreição. De fato, Donald Trump não chegou, nem mesmo ele próprio, a ser julgado por insurreição em nenhuma corte, em nenhum estado. Isso pode pesar a favor do ex-presidente dos Estados Unidos. O que a acusação alega é que Trump ele teria feito um discurso que provocou isso tudo e não voltou atrás, não realizou a transição pacífica de poder. Isso que vai ser debatido hoje e que pode tirá-lo das eleições. Vamos continuar acompanhando. Qualquer momento, novidades. 9h57.